Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, né? Agora a gente vai entrar na parte de potenciação, tá bom? Então a gente vai entender agora o que é a potenciação por definição, o que ela significa, tá? O que significa a potenciação? A potenciação nada mais é que uma forma de representar uma multiplicação com fatores iguais. O que é um fator? Um fator são os elementos da nossa multiplicação. Quando os fatores da nossa multiplicação forem iguais, a gente consegue representar esse produto, né, por uma potência, por uma potenciação. Tá? O que significa isso? Né? Observa aqui o nosso esqueminha geral da potenciação. Né? A gente tem uma base, a base é justamente o fator multiplicativo que vai se repetir. Quantas vezes ele vai se repetir? Ele vai se repetir m vezes. Ou seja, esse m indica quantas vezes a nossa base vai se repetir no produto, né, na nossa multiplicação, certo? O resultado dessa conta, né, dessa continha, vai dar esse número P. E é esse número P que a gente chama de potência, como está escrito aí embaixo, tá? Vamos ver um exemplo numérico só para entender como isso funciona. Dois exemplos, na verdade, né? O primeiro exemplo é basicamente utilizar a definiçãozinha que a gente criou, né? Que a gente está começando a desenvolver, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 3, certo? 2 é referente à base, né? Ou seja, é aquilo que vai se repetir na nossa multiplicação. Quantas vezes o 2 vai se repetir? Vai se repetir 3 vezes, certo? Ou seja, é a mesma coisa que eu colocar 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo os cálculos, a gente vai obter 8, e 8 é a nossa potência. Isso quer dizer que 2 elevado a 3, ou melhor, 2 ao cubo, é igual a 8. Beleza? Então, potenciação, a princípio, é só expandir a base de acordo com o expoente, certo? De acordo com o número representado no expoente. Agora a gente vai ver o que acontece quando eu tenho bases diferentes e eu tenho uma operação para realizar, uma operação envolvendo potência. Então observe aqui que a gente tem 3 ao quadrado vezes 4 ao cubo, né? 3 ao quadrado, quando eu expandir isso aqui, vai ser o 3 repetido 3 vezes como fator multiplicativo. Então eu vou ter 3 vezes 3, e isso vai ser a parte correspondente ao 3 ao quadrado. Da mesma forma, a gente vai ter 4 ao cubo, ou seja, o 4 vai se repetir 3 vezes como fator multiplicativo, então vou ter 4 vezes 4 vezes 4, certo? Realizando essas operações aqui, ó, 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Fazendo esse cálculo, né, a gente chega em 576. Então essa é a nossa solução, certo? Então isso é uma operação que pode aparecer com potências de base diferente, então a gente apenas desenvolve as duas potências e realiza os cálculos correspondentes, tá bom? Um outro tema super importante que a gente também precisa definir é quando a gente tem uma potência com expoente negativo. O que isso significa para a gente, né? Eu vou ter a base nossa, né? Nossa base Bzinho, elevado ao expoente m, só que ele é negativo, certo? Por definição, isso é igual a 1 sobre b elevado a m, certo? Então essa é a definição. Importante que b precisa ser diferente de zero, certo? Por que diferente de zero? Porque 1 dividido por zero a gente não define. Em matemática a gente não faz cálculo, a gente não divide por zero. Então é muito importante que isso aqui
seja satisfeito. B diferente de zero. Sendo B diferente de zero, então existe então B pode ser elevado ao expoente negativo e isso vai ser igual a 1 sobre B elevado a m, correto? Então vamos dar seguimento aqui para mais um exemplo. Então, utilizando o exemplo que a gente viu, utilizando o exemplo não, né? Utilizando essa propriedade, né, essa definiçãozinha, vamos fazer esse exemplo, certo? Eu tenho 2 elevado a menos 4. Primeira coisa que a gente faz é inverter o número, ou seja, isso aqui vai ser igual a 1, certo? Sobre 2 à quarta. Utilizando a definição de potência, o que é 2 à quarta? 2 à quarta é 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse cálculo aqui tem como resultado 16, então essa é o resultado, né? Essa é a conclusão do nosso exemplo, beleza? Agora eu preparei um outro exemplozinho que vai misturar operações com potência positiva e potência negativa, certo? Expoente positivo, expoente negativo, beleza? Vamos realizar esse cálculo aqui, que é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 1, certo? 2 elevado a 2 não se altera a princípio, né? Porque 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2. Já 2 elevado a menos 1, utilizando a propriedade que a gente viu agora, vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 1, certo? Só que 2 elevado a 2 é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes 2 duas vezes, ou seja, 2 vezes 2, porque o expoente é 2, então 2 aparece duas vezes como fator multiplicativo. 2 elevado a 1, pensa, esse número aqui me diz respeito quantas vezes o 2 vai aparecer. Se tem 1 aqui, então o 2 vai aparecer uma vez, certo? Fazendo os cálculos, a gente chega aqui 2 vezes 2 vezes 1, né? Vai dar 2 vezes 2 sobre 2. Simplificando 2 com 2, a gente obtém que o resultado desse exemplo é 2 e com isso a gente conclui o nosso exemplo e a nossa primeira aulinha sobre potenciação. Na próxima aula a gente vai ver as propriedades referentes às potenciações, tá bom? E então espero vocês lá. Abraço.